A matéria de desenho computacional do segundo semestre se resume em 3 tipos de exercícios: perspectiva cavaleira, isométrica e pontos de fuga. Perspectiva cavaleira é bem fácil, ela se resume em tudo em 30, 45 ou 60 graus. E dependendo do ângulo, você tem uma profundidade de tamanho diferente. Um cubo, por exemplo, de 10 por 10. Na perspectiva cavaleira de 30 graus, a profundidade dele vai ter 2/3 do tamanho original. Se ele é 10 por 10, você vai dividir 10 por 3 e vai pegar 2 vezes 2/3 dele, para representar em todos os ângulos que estiverem colocados em 30 graus. 10 divididos por 3 dá 3,333 infinitos. Então, nós vamos usar 3,3, o que 2/3 dá um tamanho de 6,6 para um cubo de 30 graus. Enquanto as linhas que não tiverem 30 graus, se tiverem horizontal, vertical, independente, todas vão ter o tamanho real da peça. Então, nós temos aqui, em perspectiva cavaleira, um cubo em 30 graus. Mais ao lado, nós vamos fazer o mesmo cubo de 10 por 10 em 45 e 60 graus. – 45 graus é um pouco mais alto que 30, então ele vai aparecer menos. Nesse caso, nós vamos ter um tamanho de meio, 1/2, do tamanho real da peça. Nesse caso, 5. Agora, por último, eu vou usar um alinhamento de 60 graus. 60 graus vai aparecer apenas 1/3 do tamanho original da peça. Por ser muito inclinado, é o que menos vai aparecer. A inclinação é o que menos a linha vai aparecer na visão da peça em perspectiva cavaleira. Nesse caso, as linhas vão ter um tamanho de 3,3. E é mais ou menos isso que se resume em uma perspectiva cavaleira. Como cai numa prova o exercício de perspectiva cavaleira é essa questão. Você vai ter provavelmente 3 faces colocadas para você, como por exemplo assim. Ignoramos essa parte final em 3D e vamos olhar apenas as partes que estão frontais, laterais e superior. Essas faces vão estar desenhadas no Ashland e você vai ter que aprender a definir como colocá-las em uma perspectiva tridimensional, nesse caso, usando a perspectiva cavaleira. A perspectiva cavaleira, todas as linhas que tiverem tamanho real na horizontal ou vertical, elas vão ter o mesmo tamanho comum que está determinado pelo próprio programa. Para ver o tamanho da linha, você precisa apenas clicar sobre ela, usando o mouse. Clicando sobre a linha, você sabe o tamanho dela em C e o ângulo em A. Você deve usar exatamente o tamanho real dela, porque ela está em vertical, horizontal nesse caso, ou vertical. Enquanto as linhas que forem
tomar o ângulo definido pelo exercício, ou o ângulo que você escolher, caso o professor te dê essa opção, elas devem ter o seu tamanho diminuído, sempre que você estiver usando a perspectiva cavaleira. Neste caso, digamos que eu tenho essas três faces representadas numa prova, e o professor lhe pede para que eu represente elas numa perspectiva cavaleira de 45 graus. Eu tenho que diminuir todos os tamanhos que tiverem ângulo de 45 graus pela metade, pois em 45 graus na perspectiva cavaleira, você usa 1/2 do tamanho real da peça. Nós vamos representar todas as linhas que forem aparecer em horizontal e vertical em tamanho real. Nós iremos nos basear pela parte frontal inicialmente, em tamanho real do desenho. Mas se você observar, esse desenho já adiciona dois ângulos pré-definidos que não serão colocados em 45 graus. Então, como decidir como esses ângulos vão ficar representados no desenho é a parte mais importante inicialmente. Pode-se perceber que essa parte frontal existe uma única fase onde ele vai ser completamente vertical, que é essa base menor no desenho, definindo por 10 de largura e 5 de altura. O ângulo desse desenho é 45 graus, como eu disse, e percebe-se que o comprimento dele é de 15. Então, ele vai ter um comprimento definido em perspectiva cavaleira de 7,5. Dessa forma. Precisamos definir a única parte dele que está em tamanho real novamente, que seria o centro, nesse caso, de 15 centímetros de altura. Descobrindo o ponto médio do ângulo que nós usamos, nós vamos encontrar o centro, que é 5, e subir 15 centímetros. Esse aqui é o centro, o ápice do desenho, essa parte aqui que você está vendo. Agora vamos definir a base do desenho para nos encontrar. A base superior desse desenho tem 5 centímetros de comprimento e 10 de largura. Nós vamos fazê-la a partir do centro com alinhamento de 45 graus, 2,5 para cada lado. Dessa forma. Agora subiremos o fundo, que também tem 5 de altura. E agora conectamos esses lados, da mesma forma que estão conectados no desenho original. E temos a forma final dessa representação. Exatamente desse jeito.
Esse é o mais complicado que pode aparecer numa representação de perspectiva, pois um ângulo pré-definido é difícil de identificar no desenho. Mas eu acho que é muito fácil, se prestar atenção nas lógicas na sequência, pode descobrir com facilidade o resultado final.